Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 7 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata sobre o cálculo envolvendo ciclos termodinâmicos. Antes de mais nada, a gente pode aplicar, por exemplo, o cálculo de ciclos em processos de geração de potência, que são as aplicações mais interessantes nessa categoria. A gente pode aí pegar um processo de geração de potência genérico. Vamos lá. Tem uma planta de geração de potência e todas as vezes que eu estiver utilizando o termo geração de potência, na realidade o que a gente quer dizer é alguém que está produzindo trabalho, né? Estou gerando potência mecânica, estou gerando aí movimento, alguma coisa nesse sentido, né? Tem tudo a ver com motor, produção de energia para fins motores, enfim, esse tipo de abordagem, né? Então, uma planta que gera potência mecânica, né, com uma capacidade nominal de 800 mil quilowatts. Cabe ressaltar aqui que watt, pessoal, é uma unidade que a gente utiliza em termodinâmica, principalmente quando a gente lida com processos de escoamento. Watt, aqui não é trabalho, tá? É o W de watt. Ele possui unidades de joule por segundo. Então, se você pegar em um intervalo de tempo específico, você tem a quantidade total de energia que essa máquina produz. Nesse caso, nós temos aí uma produção de 800 mil quilowatts. Né? E essa planta ela produz vapor de água numa condição aí 585 Kelvin e descarrega calor para um rio, que é a nossa fonte fria, o nosso reservatório frio infinito aí a 295 Kelvin. Se a gente considerar que a eficiência térmica real da planta é 70% do máximo possível, então temos aqui 70% do máximo, qual deve ser a quantidade de calor descartada no rio na operação dessa planta? Vamos lá, antes de mais nada, né, a gente precisa lembrar que a eficiência máxima que uma máquina pode alcançar, que um ciclo pode alcançar, ou que uma planta de geração de potência pode alcançar, não importa se é uma máquina ou um conjunto de máquinas, a eficiência máxima de um processo só pode ser atingido se você tirar todas as máquinas dali e colocar uma máquina de Carnot no lugar. Então, a gente precisa estabelecer, então, para começo de conversa, qual é a eficiência que a máquina de Carnot daria se ela fosse instalada nessa planta aqui. Então, vamos proceder assim, lembrando que a eficiência de uma máquina de Carnot ela depende única e exclusivamente da temperatura, tudo bem? Então, a gente obteve aí, de acordo com as diferenças de temperatura entre a máquina e a fonte fria, nós temos uma eficiência de 0,4957. Esse valor aqui não precisa ser tão preciso assim, tá, pessoal? Isso aqui é só para que a gente evite fazer arredondamentos antes do fim do problema. Para efeitos práticos, isso aqui é 50%, né? 0,5. A gente faz, então, a conversão e verifica. Fala, olha, se a máquina de Carnot está dando 0,5, eu sei que a máquina real é 70% da eficiência máxima. Então, a gente tem aí uma eficiência real de aproximadamente 35%. Fala, nossa, mas que máquina mais ineficiente, né? Bom, pessoal, máquinas térmicas são assim. Mesmo se você considerasse que todos os motores de automóvel, por exemplo, são ciclos de Carnot, você vai perceber que a eficiência não é muito alta, não. Então, a gente eventualmente precisa lidar com isso. Esse valor de 70% eficiente aqui, eu já cheguei a falar para vocês, não em termos de planta inteira, mas em termos de equipamentos como bombas, turbinas, compressores, os fabricantes sempre fornecem para você o nível de eficiência da máquina, né? O quanto que ele converte de trabalho em condições específicas de operação. Né? Essa eficiência ela pode variar dependendo da forma como o equipamento é operado. Você vai aprender melhor como calcular e determinar isso na disciplina de operações unitárias. Então, se a gente for pensar no conceito verdadeiro, né, da eficiência de uma máquina, a gente verifica lá que a eficiência ela é uma relação entre a quantidade de calor que nós fornecemos para a máquina e a quantidade de trabalho que essa máquina executa. Nós, então, utilizando os valores fornecidos pelo problema, chegamos a um valor de calor de 2.305.475,5 kW. É uma quantidade aí bastante razoável de calor, né?
Se você for tentar converter isso daí em variação de entalpia de um gás, vocês vão ver o tamanho da variação de temperatura que esse gás sofre. Mas aqui, veja, estou liberando aí em termos de potência. Isso aqui é claro, tá, pessoal? É uma planta em escala industrial. Não tem nem dúvida de que isso daqui é realmente um processo muito grande, por isso a quantidade de energia envolvida aqui é também grande. Nós estamos, é claro, considerando aqui também que nós temos um mol. Está implícito aqui, não aparece, né, porque a gente já está com dados brutos de quantidade de calor e dadas em joule, mas se a gente eventualmente precisar fazer cálculos, a gente pode padronizar isso aqui por quilograma ou por mol de fluido da máquina, qualquer coisa nesse sentido, tá? O problema ele não precisa necessariamente fornecer para você uma massa. Preciso determinar a quantidade de calor que vai para o rio. Então, eu tenho a quantidade de calor que a máquina exigiu, baseado no tanto de trabalho que ela produziu, eu sou capaz de calcular aí a quantidade de calor que vai para o rio. Isso é um parâmetro operacional importante, pessoal? Ele é. Nem sempre você descarrega toda a energia da sua planta, a energia descartável, por assim dizer, num rio. Para começo de conversa, existem formas de recuperar. Né? Gerar essa quantidade de energia aqui na forma de calor, se a gente puder recuperar um pouco disso aqui através de um processo de recuperação térmica, é sempre importante, é sempre útil. E é claro, você vai aprender isso mais adiante no curso de engenharia química. Como pegar esse calor que você vai jogar no rio e tentar jogar ele de volta para dentro da sua planta. Calor, energia jogada fora é o mesmo que dinheiro jogado fora. Evidentemente, a segunda lei da termodinâmica não vai deixar a gente aproveitar 100% disso aqui, mas alguma coisa a gente sempre consegue. Né? Existem técnicas de recuperação de energia que a gente vai aprender ao longo do curso de engenharia química. Então a gente já tem aqui um bom exemplo do que não deve ser feito, né? Jogar essa quantidade massiva de calor fora. Mais importante do que isso é essa quantidade gigantesca de calor, seja ela liberada via chaminé, seja ela liberada via lavagem em torres de resfriamento, por exemplo, e essa água sendo aquecida e jogada num rio, isso precisa ser levado em conta na hora do projeto, porque existem limites ambientais no aumento da temperatura local do rio que você provoca. No caso da solução desse problema aqui, o enunciado nem fala isso. Ele está supondo aqui que o rio é suficientemente infinito para que essa descarga toda de calor não vá afetar aí a temperatura do rio. Mas na prática, na real, afeta. Porque por maior que seja o rio, no local onde essa quantidade de calor é despejada, seja como calor propriamente dito, ou seja como água quente proveniente das torres de lavagem, né, das torres de resfriamento, isso afeta a temperatura do rio. Se a variação de temperatura for de tal maneira brusca ou intensa, você pode matar a vida aquática. Isso é imperdoável do ponto de vista da legislação ambiental de tudo quanto é lugar. Né? Então, qualquer tipo de planta de geração de potência que envolva essa capacidade térmica, ela precisa de uma análise para a melhor forma de se dissipar a energia que não pode ser reaproveitada. Vamos imaginar num caso extremo que realmente essa quantidade de energia aqui não possa ser recuperada. A gente sabe que pode, mas não ela totalmente, mas um pedaço disso pode ser recuperado com certeza. Você está lá aquecendo água numa torre de resfriamento. Imagine a temperatura que essa água vai atingir. Você não pode, de repente, matar a vida aquática. Então é importante essa análise mais para frente na hora de se gerar um processo inteiro numa planta química, tudo bem? A gente, inclusive, pode verificar se esse processo é factível do ponto de vista termodinâmico, através da minha boa e velha variação de entropia. Eu estou considerando aqui minha variação de entropia total em termos da minha fonte quente e da minha fonte fria, que são as minhas vizinhanças, no caso, né? A vizinhança quente e a vizinhança fria. Por que eu não estou utilizando o termo aqui, ó, no meio do caminho, relativo à variação de entropia do meu processo? Porque aqui, diferente do vídeo anterior desse módulo, a gente está obrigatoriamente lidando com um ciclo. Uma planta que gera potência, ela obrigatoriamente funciona em ciclo. Então, o ΔS do meu fluido de circulação da máquina do meu ciclo, ele vai ser zero porque periodicamente ele retorna à sua condição inicial. Então, a gente tem aí a quantidade de calor que a minha máquina requer, por isso que aqui está negativo, porque veja, por mais que do ponto de vista da máquina esse calor seja positivo, a máquina está ganhando, quando eu calculo ΔS total, eu sempre utilizo a referência da fonte.
Então aqui a fonte quente está perdendo calor para a máquina, então o valor é negativo, ela perde energia. A gente contabiliza sempre o fluxo de calor que entra, não que sai. O que sai é tido como negativo. A gente também tem esse do rio, né? O rio está recebendo uma quantidade massiva de calor, portanto, nós estamos contabilizando esse sinal de positivo. Então, realizando esse cálculo, nós temos aí um valor de entropia de 1162,32 kW por Kelvin. Né? Mais uma vez, lembrando que a entropia pode ser expressa assim, porque ela está sendo calculada em termos de potência energética, por segundo. Se você quiser o valor da entropia nas unidades que a gente está acostumado, basta fixar um intervalo de tempo, por exemplo, em 1 segundo. Então, em 1 segundo, a minha variação de entropia que essa planta causa no universo é de 1162 kJ por Kelvin. Veja, é uma quantidade aí bastante razoável de variação de entropia. Né? E ela é positiva. Então, o fato disso aqui ser factível está no sinal. Se esse valor tivesse dado negativo, obviamente isso violaria a segunda lei da termodinâmica e uma planta de geração de potência nessas especificações não poderia ser instalada em lugar nenhum do universo. Outro assunto que gera um pouco de controvérsia, até um certo medo nas pessoas, é calcular a variação de entropia para sólido e para líquido. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar só que, por conta da estrutura de sólidos e líquidos, a pressão ela surte muito pouco efeito na variação de entropia, porque ela não afeta o nível de aleatoriedade das partículas, já que elas estão devidamente aprisionadas no caso do sólido e muito relacionadas entre si no líquido. Então a gente pode admitir que as variações de entropia para sólidos e líquidos elas são aí uma função quase que exclusiva da temperatura. Temos um exemplo aqui onde um molde de aço de 40 kg e a 450 graus ele é resfriado por imersão em 150 kg de óleo a 25. Considerando aí que a energia é trocada apenas entre esses sistemas, qual que deve ser a variação de entropia então do molde, do óleo e do conjunto? Antes de mais nada, a gente precisa descobrir qual que é a temperatura final desse processo, né? Veja, no caso aqui, como a gente está em termodinâmica, a termodinâmica ela lida com os cálculos de equilíbrio, eu preciso determinar qual é a temperatura final do meu sistema. É claro, para isso eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente calcula aqui que o ΔH do aço é igual ao ΔH do óleo. Você fala assim, mas Gustavo, isso não deveria ser ΔU? Não deveria calcular a variação de energia interna? Veja, para sólidos e líquidos incompressíveis, a variação de entalpia ela é aproximadamente igual à variação de energia interna. A diferença entre elas é muito pequena. Isso nos faz pensar que Cp é muito próximo de Cv. A variação deles é realmente muito pequena. O que já é diferente para gases, né? Então, quando a gente tem cálculos envolvendo sólidos e líquidos, é mais vantajoso a gente já calcular a variação de entalpia, porque, nominalmente falando, esses valores são quase idênticos. Né? E aqui, é claro, tem que usar a massa no cálculo. Então, eu tenho mCp ΔT, temperatura inicial do aço e a temperatura inicial do óleo são dadas. Substituindo os valores aqui, eu tenho que o meu óleo se aquece de 25 para 46,52 graus Celsius. Né? Como que eu vou fazer, então, o cálculo da variação de entropia? Ó, pessoal, por mais que apareça essa integral aqui, e ela eventualmente nos faça lembrar da integral de Cp sobre T lá para o cálculo de variação de entropia de gases, o que eu estou calculando aqui nada mais é do que o meu ΔS como uma integral, ΔS sobre T, né? Ele é uma integral de Cp dt. Isso aqui, ó, essa integral de Cp dt, é o meu ΔH, que nessas condições aqui para sólidos e líquidos, ele é aproximadamente igual à quantidade de calor trocado pelo corpo. Então, eu passo lá, né, essa expressão para resolver o meu problema. Aliás, isso aqui não é ΔS sobre T, né? É ΔS, o Cp que é sobre T. Já corrijo isso aqui de uma vez, para a gente não ter dúvida. Então, o ΔS ele é o Cp por T. A fórmula correta ela é ds é dq sobre T. Né? Então, a gente passa o T para o outro lado multiplicando. Então, desse lado, né, onde eu tenho o calor, eu posso substituir pela integral de Cp dt na sua integração. E para sólidos e líquidos a gente tem, já discutimos aqui,
que esse valor é igual a ΔH. Portanto, por mais que pareça com a expressão de gás, não é, viu? Tanto é que não tem a pressão aqui, ó, o termo de pressão não aparece aqui. Então, para o cálculo do aço, eu tenho a massa, tenho o Cp constante, tenho a minha integral de temperatura. Obviamente, esse valor precisa ser em Kelvin, pessoal, não pode ser em graus Celsius de jeito nenhum. Nós temos, então, a variação de entropia do aço. O mesmo feito para o óleo, nós temos a variação de entropia do óleo. Somando ambas, nós temos a variação de entropia do conjunto positiva, o que garante a possibilidade de existência na natureza desse fenômeno. Se esse valor desse negativo, significa que, se ΔS total for negativo, significa que a natureza não consegue produzir essa transformação sob hipótese alguma. Felizmente aqui não é o caso. Aliás, tocando nesse assunto ainda, a gente pode analisar a viabilidade da existência ou não de um processo. Como eu acabei de descrever, alguém pode tentar inventar alguma coisa e tentar te convencer de que aquilo é possível, e você tem uma ferramenta super interessante para determinar se processos existem ou não, se eles são possíveis ou não de existir. Calcular a variação de entropia para ele. Olha esse caso aqui. Um inventor diz que projetou um complicado processo sem escoamento, onde um mol de ar é o fluido de trabalho. E ele afirma lá que os efeitos desse processo são que o ar passa de um estado a 250 graus e 3 bar para um outro estado a 80 graus e 1 bar, que ele produz 1.800 joules de trabalho nesse processo, que a transferência de quantidade de calor em aberto para o reservatório de calor a 30 graus Celsius. O que significa esse em aberto aqui? Ó? Né? Nós temos o enunciado fala que nós temos uma transferência de quantidade de calor em aberto. Em aberto é o equivalente aqui dizer que ela existe, mas não foi determinada. Você vai ter que determinar por sua conta e risco. É isso que esse processo está dizendo, né? Que beleza. Então, ou seja, está em aberto. Tem uma quantidade de calor aí, mas eu não sei qual é, não. Você que vai ter que descobrir qual é, fazendo os cálculos pertinentes a esse problema. A gente precisa descobrir se essa performance dessa máquina, né, desse invento, viola a segunda lei da termodinâmica. E a gente, claro, considera aí o Cp constante para facilitar a nossa vida, né? Na prática, devemos considerar CP constante? Jamais, galera. Em projetos, a gente não considera CP constante. A gente vai precisar utilizar aquelas integrais chatinhas, mas aí a gente vai ter o Excel para auxiliar, a gente vai precisar de eventualmente outros softwares de projeto ou de processamento para te ajudar a fazer esses cálculos. Mas é claro, a gente não vai considerar esse CP constante não. Isso aqui é só para efeito de análise, tá bom? E como a gente quer analisar o que está acontecendo com essa máquina, simbora. A gente vai determinar a quantidade de calor envolvida, né, que está em aberto aí. Então, os dados fornecidos, convertidos devidamente para Kelvin, são uma temperatura inicial 523, uma temperatura final 353, o ar esfria. Nós temos aí que o seu sistema está a uma temperatura de 30 graus, né? Está dizendo que o reservatório de calor é a 30. Ele é suficientemente grande para que a gente não atinja aí variações de temperatura nesse sistema, né? Então essa máquina está operando de tal forma a fazer esse ciclo, né, de 250 para 80 eternamente, ela faz sempre esse processo, mantendo aí o seu reservatório de calor a temperatura constante e a temperatura final do ar a 80. Isso aqui não é exatamente um ciclo, tá? Eu acabei de falar a palavra ciclo, mas isso não é um ciclo, é apenas uma transformação, né? É uma etapa de uma transformação. Mas durante essa etapa você fala assim, mas eu não tinha que chegar ao final do processo de equilíbrio. Essa análise de problema, se isso fosse uma transformação real, o equilíbrio final seria realmente a temperatura do ar chegar a 30. Mas aqui ele está dizendo que ele vai chegar a 80, porque isso aqui é apenas uma das etapas. Ele está calculando um pedaço do processo só. Eventualmente ele vai pegar esse ar a 80 graus e vai fazer mais alguma coisa com ele. Então a gente está aqui numa etapa só e ele quer verificar se essa etapa em especial ela é factível. Ele não, nós, né? A gente que esse inventor que está tentando convencer a gente de que fez isso no laboratório. Temos aqui também a boa relação de Cp mais Cv igual a R, né? Onde, aliás, Cp menos Cv igual a R, então onde Cp é igual a Cv mais R, passando aqui para o R para o outro lado, né? Se a gente for transformar isso aqui na primeira lei, nós temos que a quantidade de calor que está envolvida nessa transformação aqui é a variação de energia interna menos o trabalho.
O trabalho é fornecido, né? Está dado aqui no enunciado. Então, eu só preciso calcular a variação de energia interna. Isso aqui nos dá uma quantidade de calor de menos 1733,45. Traduzindo, a minha transformação está supostamente jogando calor na vizinhança. Então, tenho que verificar. Quando eu calcular a entropia para a vizinhança, eu tenho que considerar que a vizinhança está ganhando essa quantidade de calor. Isso aqui é muito importante. Então, para o meu ar, a gente já sabe calcular a variação de entropia para ele. Ele está esfriando, geralmente processos de resfriamento, eventualmente a gente encontra uma variação de entropia negativa, não é sempre assim, né? Nessas condições, a variação de entropia está dando negativa, menos 2,3 Joule por mol Kelvin. Substituindo, é claro, Cp constante dado, tenho aqui a integral de ln de t, que vai aparecer aqui, porque afinal de contas o Cp vai sair e vai ficar 1 sobre t dt. Temos aqui também o ln das pressões, né, uma relação entre pressão final e pressão inicial. A gente efetua o cálculo. Sugiro que você refaça esse cálculo em casa se você tiver dúvida desse problema ou alguma coisa nesse sentido. Assim você vai ficar aí bem familiarizado com a realização desses cálculos. Vocês podem observar que como meu objetivo aqui é mais a análise do que gastar o nosso tempo fazendo conta, eu pulei a conta aqui, já fiz o valor direto. No caso do cálculo da variação de entropia total, basta eu somar a variação da entropia do ar com a das vizinhanças. Né? A do ar está dada aqui em cima. A das vizinhanças é a quantidade de calor que a vizinhança recebeu. Está vendo como está tudo positivo aqui? Ó? Na temperatura da vizinhança. Então, nós temos aí um valor de 3,416. O que eu posso admitir com isso? Que esse processo pode ocorrer. Ele não está impedido de ocorrer. O que pode acontecer é que, eventualmente, você não tenha tecnologia para dar conta dele, para fazer com que isso aconteça. Né? E aí você vai ter que inventar a tecnologia ou determinar o que você pode aí evoluir no sentido de convergir para a realização desse projeto. Só que a termodinâmica não vai te impedir de realizar essa transformação. Existem casos em que, se você tentar fazer isso, você vai perceber que o inventor está numa proposta furada. Se essa variação de entropia total fosse negativa, isso aqui não aconteceria sob hipótese alguma. Esse vídeo ele lança um olhar diferente, né, sobre a análise de ciclos. A gente já viu alguns exemplos ou aplicações de como funciona cálculo de propriedades em ciclos, e ele é um pouquinho diferente, né? E é interessante a gente abrir a nossa mente para as possibilidades de análise de variação de entropia. Nos próximos vídeos a gente vai calcular, por exemplo, a variação de entropia em processo de escoamento, a gente vai fazer balanços de entropia. Isso é muito útil em determinados tipos de processo industrial, né? Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa a você, espero que você tenha aproveitado os exemplos. Se não entendeu, reassista, poste suas dúvidas para que eu possa saná-las. Não permaneça com elas, porque elas não vão se resolver sozinhas. Eu estou à disposição de vocês para aquilo que eu puder auxiliar. E, é claro, vejo vocês num próximo vídeo, num próximo módulo. Um grande abraço a todos.